Pequenas e médias e grandes empresas já estão investindo em sistemas em nuvem, porque oferecem vantagens interessantes e otimiza os formatos de trabalho não presenciais. Isso fica evidente na otimização de tarefas e no aumento da eficiência dos projetos devido à tecnologia. Quem vai explicar o assunto é o Marcelo Lombardo, fundador e CEO da Omni, plataforma de gestão em nuvem. Está conosco aqui ao vivo às 11h03. O Marcelo, seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima noite. Boa noite, Fernando. Um prazer estar contigo aqui com a audiência da Jovem Pan. Prazer é todo nosso. Pronunciei corretamente? Omni. Pronunciou correto. Parabéns. Muito bem. A gente faz aqui, tenta fazer o melhor. Ô Marcelo, esse negócio da questão da nuvem, do armazenamento na nuvem, é algo que eu acho muito interessante, né? No começo as pessoas ficavam assim, mas como assim, né? Olhavam para o alto, mas está na nuvem, são essas nuvens que estão nos céus. O conceito é esse, né? É dessa presença. Como é que a gente explica o conceito da nuvem, o Marcelo? Conte para nós. Fernando, a gente explica como um local seguro para você armazenar as informações da sua empresa, suas informações pessoais, onde você não sabe determinar exatamente onde ele está. Então, ele está em algum lugar, numa grande rede de computadores, ou seja, ele pode estar replicado em vários locais do mundo. E a grande vantagem, eu acho que dá para fazer uma comparação entre você guardar o seu dinheiro embaixo do colchão ou no banco. Onde que ele está mais seguro? Bom, provavelmente no banco tem uma quantidade gigantesca de especialistas e de ciclos de segurança que vão tornar a guarda do seu dinheiro seguro, né? Na sua casa você está muito mais vulnerável. Então, fazendo essa comparação, né, a informação está muito mais segura numa arquitetura em nuvem que é provida por um grande provedor que tem muitos especialistas em segurança. Isso vai dar, assim, uma garantia de estabilidade, de funcionamento, de performance, de segurança, principalmente contra vazamentos de dados, invasões, muito mais do que você teria competência, às vezes, de fazer dentro da sua casa. Eu acho muito interessante essa questão, porque, como você disse, né, está em algum lugar o dado, mas ao mesmo tempo está em todo lugar, né? Porque não importa onde você esteja, você consegue acessar e pensar da nuvem qualquer informação, né? Por exemplo, eu faço muitos eventos, né? No Brasil, lá fora, felizmente, né? Infelizmente por conta da pandemia, reduziu muito e viraram eventos online, né? Mas muitas vezes eu viajava e as minhas apresentações são muito pesadas, eu falo muito com vídeos, né? Mostrando questões jornalísticas, enfim e tal. E já fiquei na mão muitas vezes com um bendito de um pendrive que não funcionava, com um bendito de um HD que resolvia parar de funcionar ou não lia a entrada USB de um outro computador que eu estivesse usando no local, enfim. Quando passei a me sentir muito mais tranquilo sabendo que, por exemplo, as minhas apresentações estavam na nuvem, né? Eu podia estar num local totalmente diferente, com um equipamento totalmente diferente, mas que eu conseguia acessar de qualquer lugar com tranquilidade, baixar aquele arquivo, utilizar ele, depois eu posso apagar se eu não quiser que fiquem com uma cópia, porque ele está armazenado. E com isso conseguir rodar qualquer lugar para poder justamente, sem ter problema de armazenamento físico, porque uma das coisas que a gente mais se preocupa com dados é perdê-los, não é? Isso dá um medo gigantesco, né? É uma das principais garantias que a gente tem que ter, é daqueles múltiplos backups replicados em vários lugares. Mas, Fernando, a nuvem, ela traz uma grande vantagem, uma grande melhoria também, e talvez seja uma forma legal do pessoal entender a nuvem, se eles entenderem como era antes da nuvem, né? Por exemplo, se você tem uma empresa, precisa instalar um software que vai controlar estoque, emissão de nota, contas a pagar, a receber bancos. Se você fosse fazer isso há um tempo atrás, você precisaria adquirir uma série de computadores, de servidores, você teria que contratar gente para cuidar desses servidores, você teria que comprar uma licença de um software, você teria que chamar gente para instalar, para treinar a sua equipe, e depois gente para tirar backup disso daí. Ou seja, você não iniciava se você tivesse menos do que 100, 200 mil reais para colocar a sua empresa na era da tecnologia, para digitalizar o seu negócio. Hoje em dia, com a nuvem,
uma analogia muito boa é, por exemplo, comparar com a energia elétrica, né? Quando você quer secar seu cabelo, você espeta o seu secador na tomada e usa energia e paga pelo que você usa. Só que nem por um minuto passa pela sua cabeça toda a complexidade que existe, desde a usina hidrelétrica, da subestação, da rede de transmissão, a outra subestação, até chegar no transformador, no poste da sua casa, vir entrar naquela tomada. Nem por um segundo passa essa complexidade pela sua cabeça. Quando você está usando um sistema em nuvem, é mais ou menos a mesma coisa. Você conecta na internet de forma segura e utiliza a sua informação sem ter a mínima ideia de toda a infraestrutura super complexa que tem por trás para isso daí. E outra grande vantagem, você começa num sistema em nuvem com uma pequena parcela mensal, sem todo aquele investimento inicial. Então, a nuvem também, ela vem democratizar o acesso à tecnologia, à digitalização para as empresas pequenas, para as empresas médias. Eu acho que essa é uma outra grande vantagem que traz para o mercado. É legal porque se adapta a qualquer empresa, né? Desde que a gente pense em algo grande, né? Eu sempre penso em questão de armazenamento, né? Você tem um limite. Eu fico imaginando, e até me diga se já existir algo nesse sentido, eu acredito até que exista de alguma forma, mas eu sempre penso no poder judiciário, eu penso num fórum cheio de papéis, volumes, processos, etc, 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 a quantidade de impressões, enfim, para localizar, para achar, papéis se perdem com o tempo, eles desgastam, enfim. Se a gente tiver o arquivo digital e ele tiver posto na nuvem, o juiz de uma outra comarca, se precisa mudar, não precisa pedir, não precisa reimprimir. Você tem essa questão de economia também, né? De insumos e como é que a gente... Eu sempre penso nesse exemplo do fórum, que é um lugar onde eu imagino sempre que tem mais papel no mundo, né? Mais dados, documentos, coisas sigilosas, inclusive processos que tramitam em segredo de justiça. Eu penso, se pega fogo num lugar desse, se inunda um lugar desse, né? Se tem algum problema qualquer. Agora não, agora se o juiz da comarca está aqui em São Paulo ou ele está em Rio Branco, no Acre, ele pode acessar digitalmente. Nós já temos os processos digitais, né? E que não deixa de ser uma nuvem. Olha, você deu um caso assim muito preciso, tá? Porque isso que você falou já aconteceu de um fórum pegar fogo e perder fisicamente todos os processos. Pois é. Mas, bem nesse exemplo, tem uma boa notícia aqui para dar. Se você for olhar, por exemplo, o juizado federal, ele já é totalmente digital. Você pega o juizado digital aqui de São Paulo, por exemplo, lá na Avenida Paulista. Não existe uma folha de papel, todos os processos são 100% digitais, todos os juízes do Brasil inteiro conseguem ter acesso a uma pasta, a um processo instantaneamente, assim como os advogados das partes. Então, é algo muito mais simples, muito mais rápido e, principalmente, muito mais barato para todo mundo. Isso é fundamental, é baratear, é garantir segurança, o custo-benefício é muito grande, né? Para a segurança, para a efetividade das ações. Onde mais que a gente pode ver, esse é um exemplo que eu dei muito factível, mas onde que as pessoas podem às vezes nem imaginar e que as pessoas falam, poxa, que curioso, existe, a nuvem está nisso, o que você pode dizer para a gente de um exemplo? Olha, eu poderia dizer que todo mundo hoje é usuário de nuvem, mesmo que não queira, você pode não saber, mas você é, tá? Então, vamos dizer assim, se você usa o Gmail ou alguma outra forma de plataforma de e-mail na web, você está acessando um sistema que está no servidor daquela empresa, que está armazenando os seus dados, os seus e-mails, os seus anexos, tudo nos servidores dele. Não necessariamente você precisa ter isso no seu computador. Se você acessa pelo seu celular, pelo seu computador, você já é um usuário em nuvem. Quando você está armazenando suas fotos, por exemplo, no iCloud, compartilhando entre seus dispositivos, e você pode abrir um browser, você vai na casa de um amigo, abre o browser, põe seu usuário e senha, você pode mostrar para ele as suas fotos. Por quê? Porque isso já está na nuvem. Então, a maioria das pessoas, eu diria, que já está usufruindo dos benefícios da nuvem, talvez até sem saber a definição técnica disso, né? Mas se você fosse fazer isso há um tempo atrás, você precisaria construir uma infraestrutura gigantesca, caríssima e muito mais suscetível a falhas, né? Hoje em dia, a banda larga é uma realidade no Brasil, na maioria dos locais do Brasil, então é muito mais fácil você achar uma conexão
segura, rápida, uma conexão até redundante, que se você perder aquela primeira, entra a segunda. É muito mais fácil usar isso do que você criar dentro da sua casa a sua redundância, que seria análogo a, por exemplo, você ir para fazer aquela palestra levando 3, 4 pendrives, sabe, para não ter chance de falha. Mas isso aconteceu muito. Tinha um no escritório, tinha um em casa, tinha um no carro, né? Teve um no carro que derreteu, né? Que ficava no sol, eu deixava no cinzeiro do carro. E olha, tem cada armadilha aí, Fernando. A gente já viu empresa que, por exemplo, tinha tudo dentro de casa, não tinha nada na nuvem e fazia todos esses procedimentos com maior esmero. Tirava todo dia 2 cópias de todos os dados da empresa, armazenava isso daí, deixava tudo bonitinho, tinha um rigor gigantesco e fazia até provas de recuperação, porque isso é outra pegadinha, né? Às vezes o pessoal tira uma cópia, mas nunca tenta restaurar aquela cópia. Quando tenta restaurar, descobre, caramba, eu estava copiando errado, né? Até ali. Eles faziam até esses ensaios de retorno. E aí o que aconteceu? Teve um incêndio na empresa. O incêndio afetou os servidores, destruiu o dado e também pegou a sala onde eles armazenavam todos os backups. Então ele perdeu tudo porque estava tudo no mesmo ambiente físico, né? E quando você põe algo na nuvem, uma característica muito legal é você poder replicar esse dado em vários data centers, em locais físicos diferentes. Então você, por exemplo, gravou um arquivo seu num servidor em nuvem aqui no Brasil, ao mesmo tempo ele replicou essa gravação num servidor nos Estados Unidos e um servidor na Europa, todos interligados, de forma que, se você tiver uma catástrofe em um desses lugares, ou até em 2 lugares simultaneamente, você ainda tem uma cópia dessa informação em tempo real no 3º lugar, né? Então, isso daí dá um nível de segurança que seria absolutamente impossível, economicamente inviável, você criar dentro da sua casa. Nós podemos dizer do setor de mídia e entretenimento que os aplicativos de streaming, como o nosso Panflix, por exemplo, o YouTube, também trabalham com essa questão da nuvem, porque, por exemplo, no meu canal do YouTube eu tenho toda a produção da minha carreira. Eu coloquei lá, eu não preciso mais guardar em lugar nenhum. Não preciso ter cópia desses arquivos em DVD, em outro tipo de mídia, porque está digitalizado, é um catálogo, é um acervo. Os aplicativos que você pode assistir filmes são locadoras, né? Imagine, né? Como era a antiga locadora de VHS, de DVD, onde você tinha todos os títulos físicos, você tem eles dessa maneira digital. A nuvem também funciona para isso, por exemplo. Super funciona. No caso de você armazenar vídeos, por exemplo, no YouTube, é bom tomar alguns cuidados, porque o YouTube ele tem uma série de algoritmos para otimizar o espaço de armazenagem. E na hora que ele faz essa otimização, às vezes você perde um pouco de qualidade desse vídeo. Então, se você deseja manter um acervo, eu recomendo você ter um espaço num servidor na nuvem, pode ser, por exemplo, num Google Drive, num Dropbox, num Box. Tem vários provedores desse tipo de solução, onde você armazena ali o seu arquivo original do vídeo. Porque se você só sobe para o YouTube, ele pode perder um pouco de qualidade em relação ao original. E se você tem a ideia de criar, por exemplo, um acervo do seu catálogo de produção ou da sua vida jornalística, eu recomendo para você guardar não apenas no YouTube, guarda também em outro lugar da nuvem, onde a qualidade original está 100% preservada. Eu sou assinante do Google One, né, e já me quebra muitos galhos e tem sido bastante eficaz. É uma alternativa que existe. E a capacidade da nuvem, quando a gente fala dessa situação, né? Quando a gente pensa, a nuvem ela vai ter uma capacidade limite, ou com a expansão dos data centers, de servidores espalhados pelo mundo, as pessoas vão poder colocar mais e mais, é expansível, é infinita? Eu diria que a gente pode considerar ela infinita. Ela não é fisicamente infinita, mas nós podemos considerar, porque as boas estruturas em nuvens, ela tem uma característica que é chamada de elasticidade, uma nuvem elástica. Isso quer dizer o quê? Se você contrata
uma certa capacidade de processamento, de armazenagem, de repente você precisa de mais capacidade, você pode usar temporariamente uma capacidade extra, ser cobrado por isso. Quando você diminui o uso, essa capacidade é liberada, de forma que outra empresa ou outra pessoa pode contratar essa capacidade. Então, vamos dizer assim, enquanto você está consumindo durante o horário de expediente alguma coisa de um servidor na nuvem, muito provavelmente as pessoas na Austrália não estão usando esse mesmo recurso. E vice-versa, né? Porque a gente está em fuso de praticamente 12 horas. Então, é só uma ideia de que esse recurso ele pode ser compartilhado. Isso tem uma característica que é chamada elasticidade para o provedor de nuvem. Isso daí ajuda a otimizar os custos, tanto de quem consome o serviço, quanto de quem provê o serviço, né? Isso é uma característica também chamada da nuvem pública. E eu sei que esse nome público, às vezes, quando se trata de segurança, ele assusta, mas a ideia é que esse pool de recursos, esse conjunto de recursos, ele pode ser compartilhado entre várias empresas, entre várias pessoas, e a hora que você não está usando, esse poder de processamento é disponibilizado para uma outra pessoa. Então, de certa forma, é impossível todo mundo estar usando tudo ao mesmo tempo dentro da nuvem, de forma que você tenha a percepção de ter uma capacidade praticamente infinita. Pois é, isso é algo impressionante. E para finalizar, eu gostaria de saber, Marcelo, para quem ainda duvida a respeito da segurança desse sistema. Vamos lá. Quando você tem uma nuvem bem gerenciada, feito junto com um provedor top de linha, que a gente sabe quem são os grandes provedores que nós temos aí, como, por exemplo, a Amazon Web Services, a Microsoft, o Azure da Microsoft, a nuvem do Google, a nuvem da Oracle, a nuvem da IBM, esses são os principais. Eles têm infraestruturas muito robustas, muito bem montadas. Porém, quem contrata esse serviço de armazenagem dos dados lá também tem que saber usar direito. Então, não basta estar armazenado num provedor de primeira linha, como eu falei, mas também é muito importante a empresa ter habilidade de administrar esses recursos que ele, vamos dizer assim, alugou desse provedor, para que isso daí também tenha segurança, né? Então, são camadas de segurança. A principal camada que um provedor de nuvem fornece é estabilidade, disponibilidade, quer dizer, isso não cai, isso vai estar sempre rápido, vai estar sempre disponível para você. Agora, a segurança de dados é algo compartilhado. E eu vou falar para você aqui, Fernando, a maioria dos problemas que tem, por exemplo, de vazamento de dados, de invasões, etc., eles são, na ampla maioria dos casos, processos não de engenharia tecnológica, mas são de engenharia social. É aquele tipo de coisa, você recebe um link para que os seus pontos no programa do cartão de crédito vai vencer. Aí você clica naquele link e dá os dados do seu cartão de crédito. Ou seja, você foi pego por uma fraude, é um processo muito mais de engenharia social para tentar te convencer a entregar as informações de acesso do que necessariamente uma falha técnica que permite a invasão desse servidor. Na ampla maioria dos casos, as maiores falhas de segurança, elas estão nos seres humanos e não nos sistemas computacionais em nuvem. Pois é, acho que está mais do que explicada essa situação e deixa muito clara a segurança do sistema para quem deseja usar nos mais diversos tipos de negócio e de necessidades, como deixou bem claro aqui o nosso convidado de hoje, o Marcelo Lombardo, que é fundador e CEO da Omni, plataforma de gestão em nuvem. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui. Falar de tecnologia é sempre muito agradável, né? Porque é uma realidade que estamos inseridos, muitas vezes sem perceber que já estamos participando desse processo, né? Basta a gente usar qualquer coisinha da tecnologia que a gente já está num mundo completamente novo. Muito obrigado, viu, pela participação aqui conosco. Muito obrigado, Fernando. Boa noite para você e para a audiência da Jovem Pan. Muito bem. Boa noite, meu caro.